Olá, hoje eu trago para vocês uma semana muito passada, uma semana ontem, culminando ontem, com uma atividade. Eu diria que o título já anuncia, né, a disposição, a esperança de um segmento de trabalhadores, de funcionários públicos, né, de quem pensa o Estado, de quem faz o Estado, essa correlação de forças entre quem constrói, a consciência de quem constrói, de que tem responsabilidade pública, um segmento de fazendários do Estado da Bahia. Eu digo isso com muita segurança, por ter tido a oportunidade de, através de um convite, de reconstituir a história de lutas desses trabalhadores, numa experiência de primeiro sindicato formado no segmento do Estado após a Constituição de 1988. Eles, como outras entidades, eles tinham uma associação. A Constituição permitiu a criação de Estado no segmento público, de servidores públicos. E em 89, quando foi promulgada a Constituição Estadual, né, que teve que se adequar à institucionalidade da nova Constituinte, da Constituição Cidadã, eles foram o primeiro sindicato de servidor público do Estado da Bahia a ser fundado. Eu pude, acho que já falei, já mostrei o livro, nos episódios eu vou trazer algumas partes dessa história. E agora eles estão comemorando 30 anos de sindicato. 30 anos considerando o ano de 1996 como o sindicato que foi a união de duas entidades que existiam nos anos anteriores, né? Inclusive antes da constituição da associação. Então, é a união de dois sindicatos que, em 1996, passou a se chamar Sindicefaz. O título do livro, quando eu fui convidada, fui conhecer os diretores, o espaço, os funcionários do sindicato, e eu encontrei uma vivência, uma experiência de sujeitos políticos com características que me agradam no sentido de sentir, de perceber que ali havia um coletivo de diretores e funcionários com hierarquias funcionais diferentes, ou seja, é uma entidade formada por técnicos administrativos da Secretaria da Fazenda, por agentes de tributos da Secretaria e auditores fiscais. Ou seja, 3 segmentos de trabalhadores e de funcionários na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. E os funcionários que lá trabalham contam e vivenciam essa história de lutas. Eu fiz também entrevistas para compor essa história, esse sujeito instituinte que forja a instituição. Então, quando me chamaram para contar a história do sindicato, eu disse assim, olha, o sindicato é consequência de uma ação política, né? Mais do que a força institucional, é a força das ações, das motivações, do movimento, a força política desse sujeito que representa um segmento importantíssimo para a vida do Estado enquanto agente de responsabilidade social e função social. E na introdução desse livro, dessa história, eles têm uma diretoria colegiada, onde todos esses setores estão representados, né?
com a mesma voz e expressão política. Não tem presidente, né? Tem uma coordenação ou uma diretoria organizativa, né? Compondo com outras diretorias. Mas, do ponto de vista do processo decisório, é toda uma instituição que todos os diretores têm vozes, inclusive a presença maciça de aposentados. Então, é uma história de luta, tanto que o título do livro é Fazendo a Bahia, né? Memórias de homens e mulheres da Fazenda Baiana, e cuja história não está no passado, ela é viva, ela é presente, e é tão presente que nesses 30 anos a chamada para a comemoração se dá no campo ou no nome, nominar, que nomina, decide, sabe o que quer, né? É reinventando o futuro. Então, é uma ação política formidável na minha concepção, na minha perspectiva de entender as transformações de forma dialética, né? A existência do contraditório, dos interesses públicos no contexto de uma estrutura de Estado burguês, de direito burguês, de gestão pública dos interesses do capital. Esse movimento, esse segmento de trabalhadores, eles fazem valer a dimensão de público, né? De agentes do público, servidores do público. E vale trazer aqui a apresentação desse livro, feita pelo Cláudio Meirelles, que é diretor de coordenação. E ele começa dizendo o seguinte, na apresentação do livro: somos e nos sentimos como guardiões do dinheiro público. A comprovação dessas dimensões corporativas podem ser prescrutadas nas lutas por ganhos e garantias de feições corporativas, como também nos enunciados e denúncias de ineficiência de gestões, por nós contraditadas como força reflexiva e propositiva, dadas a expertise do nosso trabalho e nos desafios existentes à execução e otimização do sistema de arrecadação do Estado. Isso não é só uma narrativa. Esse primeiro parágrafo é a real motivação e propósito político destes servidores do público, desses agentes do público. A ação política com essa dimensão e propósito de responsabilidade na arrecadação, na fiscalização, na execução do dinheiro público. Então, e a comemoração, e eles têm uma noção, eles se mexem no tempo para além do circunstancial, de um cenário presente. Eles e elas, que a presença da mulher na luta desse segmento de trabalhadores, de servidores públicos, é muito grande, muito forte, muito decisiva em ações que podem parecer mínimas. Tem entrevistas com esses e essas servidoras e servidores públicos que fazem parte de entrevistas que foram realizadas quando da elaboração do livro, né? Dessa memória, Fazendo a Bahia, na década de 90 do século passado, e 2000, e 30 anos, né, de sindicato. 30 anos do sindicato.
do Sindicefaz, com essa nomeação, mas a partir da fusão de histórias pré-existentes, né? Dos sujeitos que dialogam e sabem, entendem que no processo de luta se constituiu uma identidade, que inicialmente poderia ser mais identificada com determinado partido, com determinadas estratégias de ação, com determinados perfis funcionais, mas houve no processo de luta a constituição de uma identidade coletiva, não por serem iguais, mas por a diferença não prevalecia, nem prevaleceu, nem prevalece ainda sob o aspecto de que há um ente maior e que é beneficiário desse trabalho, desses sujeitos, que é o público, que é o povo, que são as políticas sociais, que é o impacto que o Estado tem sobre a vida das pessoas. Então, eles são esses guardiões que arrecadam, que fiscalizam, né? E que promovem ações sociais, que se articulam com outros segmentos de políticas sociais do Estado, de ações políticas de segmento de educação, de saúde, de cultura. É um privilégio para quem, como eu, né, não só como historiadora, mas como socióloga do trabalho, como cidadã, como alguém que entende a importância de uma visão de classe de quem habita o mundo do trabalho, né? De quem vive do mundo do trabalho, que entende o coletivo como uma entidade que justifica as nossas ações no mundo, do prazer do que se faz ter impacto para além de uma satisfação pessoal ou individual, né? Então, eu me sinto privilegiada de estar junto, né, desse movimento, dessa gente que tem chão, tem terra, tem identidade, tem propósito, que transcende aos seus interesses específicos corporativos. Bem, na comemoração, que tem essa visão de reinventar o futuro, eles, entre as muitas atividades festivas, comemorativas, eles realizaram um seminário com 6 temas que garantem, né, não só no presente entender o quanto de passado já foi vivido em questões que permanecem no presente, mas a ambição de ensaiar e trazer e discutir e se preparar para o que se quer no futuro. Como se reinventar o futuro, mesmo em questões que eram tratadas em 1993 e que já eles estavam atentos às reformas, a modelos neoliberais, a enxugamento de Estado. Isso está documentado, né, na história deles, no livro, de reformas previdenciárias, de perdas de direitos garantidos, que parece que compôs a agenda no século XXI. Não. Esses servidores e essas servidoras, esses homens e mulheres, eles já estavam atentos em 93, quando o Estado já se conformava, ou o poder da elite dirigente, tradicionalmente de famílias de décadas anteriores, ainda em período ditatorial, já implementava, e a Bahia era uma espécie de laboratório de reformas neoliberais de dimensão privatista, de órgãos e segmentos que compunham o conjunto de entidades e setores do Estado,
responsáveis por políticas públicas. Então, a questão da terceirização já é registrada, já está posta, já está denunciada e enfrentada, né, contraditada, para trazer as palavras do Cláudio Meirelles, diretor de organização. Então, eles trabalham com esses 3 tempos, passado, presente e futuro, simultaneamente. Né? Essa forma dialética, que não é etapista, que não é primeira fase, segunda fase, não, é um movimento com a robustez de quem sabe de onde vem, de quem sabe das questões e angústias do momento, que estão carregadas ainda de passado, e como no presente fazer uma formação, formar uma ação política que motive uma ação futura ou outra, na perspectiva de reinvenção de um futuro. Os 6 pontos trazidos aqui por eles como uma das atividades festivas tem os seguintes temas: trabalho em transformação, sindicatos, equidade e respeito, proferida por especialistas, por estudiosos, por pesquisadores, por pessoas que estão em entidades que pensam o mundo do trabalho nacionalmente, e que foi proferido pelo Marcos Verlaine da Silva Pinto, do DIAP. O segundo tema que tanto inquieta contemporaneamente, a questão da inteligência artificial, como é que impacta, né, no mundo, no trabalho, na substituição, em fins de funções, né? A tecnologia substituindo o trabalho humano. Esse campo que é visto com as angústias, o desconhecimento. Teve uma conferência que eu atribuo, assim, isso que acabei de dizer é mais ou menos conhecido: substituição, funções, capacitação, formação para entender sistema, tecnologia, das mais importantes, da que mais novidades trouxe para mim, que é a inteligência artificial, impactos da transformação digital no futuro das sociedades, proferida por Juliano Maurício de Carvalho, um pesquisador. Ele é doutor na área e ele estava vindo de pesquisas que ele estava fazendo em alguns países da Europa, e ele trouxe, acrescenta a vamos dizer, esse universo de pontos, temas, receios, inquietudes, né? Do desconhecidos, ou já de algumas coisas que se sabe, que estão aí postas como danos e riscos, né, para o humano, para a qualidade de vida, para o conhecimento, para as transformações, ou a criatividade, né, para a obediência a máquinas, para que sejamos operadores de máquinas, mas sem termos capacidade de analisar sistemas, né? O Juliano trouxe algumas coisas que aí já entra um aspecto analítico meu, que poderá ser ou não. A eficiência tão propagandeada pelos defensores da inteligência artificial, né, sempre coloca os qualitativos, né? A eficiência no trabalho, menos pesaroso para quem exerce determinadas tarefas, a agilidade, o ganho de tempo que se pode ter na execução dessas tarefas. Ele traz uma dimensão, como ele diz, de futuro de sociedades, que me fez refletir sobre aspectos, por exemplo, o estado da Bahia tem 417 municípios. O Brasil tem 5.770, alguma coisa assim, 5.570, mais ou menos isso.
municípios no Brasil, aqui são 417 municípios. E quando eu penso numa região e em Brasil, quando eu penso em Nordeste, eu penso que o grande empregador é o Estado e os municípios. Porque o desenvolvimento industrial ou tem ainda tido nos governos democráticos e progressistas investimentos em agricultura familiar, né, em comércios locais, mas a pujança econômica que se pode ter ainda enquanto uma sociedade industrial, desenvolvimentista, né, nós temos como grande empregador, comprador de serviço, o Estado. 417 municípios com populações de 30, 40, 50 mil habitantes. Essa revolução, no futuro médio pelo menos, vai impactar sobre a existência e o desenho mesmo dessa territorialidade, essa instituição municipal. O nosso grande geógrafo baiano, Milton Santos, propôs e discutiu uma concepção geográfica ou geopolítica a países, ou um conceito importante de marxismo na divisão regional do trabalho. Ele pensou a questão da territorialidade com os territórios de identidade, né? E aqui a Bahia, nos governos Wagner, já implementou esse desenho funcional de agregar territórios no sentido da otimização de recursos, de equipamentos públicos entre municípios próximos, com questões sociais e geográficas similares, né? Que, no sentido de progredir a otimização dos recursos no momento de crises, de impactos neoliberais, de ajustes neoliberais, otimizaram, por exemplo, se tem a questão da violência contra a mulher, né? Os equipamentos se pede, como delegacias de mulheres, casas como abrigos, como acolhimento, como prevenção. Às vezes você tem um município com pequena população e o que é que se faz? O diálogo entre essas prefeituras, que uma pode ter a casa abrigo, a outra pode ter delegacia, a outra pode ter uma creche, e os transportes podem ser divididos, essas despesas ou esses equipamentos públicos, de forma solidária, intersetorial e solidariamente. Isso resultou realmente e resulta numa otimização, né? Mas a violência, a virulência e o impacto da IA numa concepção neoliberal de Estado mínimo, porque essa é a questão da visão neoliberal. Esse é o antagonismo entre uma perspectiva solidária que otimiza os equipamentos públicos, que otimiza a ação pública, né? Ela pensa de como otimizar e não de como destruir segmentos e como retirar do Estado e deixar que o mercado regule a vida, né? E exclua, e isso tem como consequência inequívoca o aumento das desigualdades, não só no Estado, não só numa região, mas entre regiões. Quando se pensa numa economia de Estado na perspectiva de fins de servidores, né? De encolhimento desse agente público, né? Então, essa conferência me chamou a atenção
para essas transformações e como projetos políticos de ação política pode, em nome de uma eficiência, trazer elementos que comprometam, né, ou que agudizem as desigualdades entre territórios, entre regiões. Então, concluindo, o terceiro tema que esses temas eu vou buscar abordar separadamente, como eles têm profundidade. Eles discutiram longevidade ativa associada a novos propósitos de vida, proferida por um médico baiano, Egídio Lima Dória. Também a gente carece de políticas para o que eu chamo terceiro ato da vida. A população brasileira tem se constituído e tem crescido o número de pessoas idosas. A expectativa média de vida aumentando e falta políticas públicas que possam intervir na qualidade de vida, na saúde, nas possibilidades, no prazer de se continuar vivo, desse ganho de expectativa de vida. Foi muito bom, muito importante, e o sindicato pensa publicamente e pensa nesses sujeitos que são, vamos dizer, que compõem a história de luta desse sindicato, que hoje se encontram em aposentadoria, mas que estão vivos dentro do sindicato, estão vivos politicamente. Então, há uma dinâmica muito que serve de exemplo para outros segmentos também. Esse tema foi muito interessante, a gente vai ver. Quarta foi algo mais específico da ação fazendária, vamos dizer assim, que é a Lei Orgânica da Administração Tributária, proferida por uma advogada que assessora o sindicato, aliás, um escritório, que também foram palestras separadas, mas essas palestras dialogam, né? A reforma administrativa proferida por uma outra advogada ou uma pessoa que integra, uma profissional, socióloga, que integra esse escritório, e que foi excelente palestra para decodificar riscos, danos e ações importantes na implementação da nova Lei Orgânica da Administração Tributária, que foi aprovada. E, por último, o enigma baiano. Essa ideia, esse conceito de enigma baiano ocupa economistas, cientistas políticos, gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento no Estado desde a década de 50. Né? Dois grandes estudiosos, gestores, acadêmicos, gestores públicos, acadêmicos, que foi o economista Rômulo Almeida e o professor Manuel Pinto de Aguiar. Já discutiam isso no final da década de 50 e que permanece hoje como algo como analisar, né, a economia da Bahia nos seus aspectos de atraso, de dificuldades e de desafios futuros que supere esse enigma de por que a economia da Bahia encolheu, vamos dizer assim, apesar de ser o sétimo estado da economia brasileira. Nós vamos estar conversando nos outros episódios sobre isso. Vejo vocês no nosso próximo episódio.